meu curso de medicina fiz em Curitiba, na Universidade Federal. Nessa época, no Brasil, existiam apenas 16 escolas de medicina. Santa Catarina não tinha. Os catarinenses estudavam em Curitiba, eles tinham lá uns hotéis onde só se abrigavam os catarinenses. Inclusive eu tinha ganho uma bolsa de estudo, eu tinha feito um projeto para ir para os Estados Unidos. E eu já tinha, inclusive, recebido, era para a cidade de Baltimore, o hospital lá, o St. Joseph, é famoso. Mas ali não conseguimos chegar lá porque ainda tinha que ter aprendido bem inglês, que eles exigiam, então ficou fora. Mas existia um industrial argentino, Enes Bascaricentes, era um industrial de Córdoba. Ele dava sempre 3 bolsas para formandos de Curitiba. E eu fui agraciado com uma de ginecologia e obstetrícia. Aí fiquei pensando, não era o que eu queria. Acabei não indo. Eu entrei na escola eu me formei em 1958. Eu saí de Curitiba, nós viemos em 2 médicos. E eu tinha um colega trabalhando já em Curitibanos. Aí cheguei ali e disse, se eles quiserem ficar aqui, estavam em 3 médicos em Curitibano. Mas aqui em Campos Novos, que era um pouco para frente, vindo dali, ele tem 2 médicos antigos que e vim para cá. E a intenção era de ficar uns 2 anos e depois voltar para Curitiba. Acabei namorando, casando e aí parou tudo. A vida profissional aqui no início foi quem conheceu Campos Novos naquela época admira que a gente pudesse ter ficado aqui. Eu cheguei, o hospital não é o que é hoje. O hospital era só essa parte central de pedra que o doutor Atanásio havia construído e não tinha nada. A grande vantagem no hospital na época é que era dirigido pelas irmãs. Mas eu cheguei no hospital, nem oxigênio não tinha. Eu tinha recém saído de Curitiba, com todos os aperfeiçoamentos que a medicina daquela época tinha, que cheguei aqui sem nada, absolutamente sem nada. Mas não dava para praticar medicina sem oxigênio, isso é uma coisa fundamental. Então a primeira coisa que eu pensei fui a Curitiba. Naquela época tinha mais 2 médicos aqui, que eu não sei como é que faziam a medicina deles. Aí fui para Curitiba, comprei um tubo de oxigênio, comprei manômetro, trouxe, eu ia de noite, pegava lá naquela época tinha uma firma que vendia a ID e trazia o tubo de oxigênio, colocava o manômetro, eu usava durante o dia, à noite, a hora que eu saía do hospital, eu tirava o manômetro e trazia para casa. Porque nenhum deles tentou, quando eu falei em colaborar, de comprar junto o oxigênio, não tive a recepção nenhuma. Então, as condições iniciais para o exercício profissional eram muito ruins. Quando eu tempo de estudante, eu fiz um curso de anestesia, quer dizer, eu operava relativamente bem e sabia fazer anestesia. Então, eu trouxe equipamento para anestesia, isso me facilitou muito. Só que eu tinha que anestesiar o paciente, eu tinha que fazer a cirurgia, eu tinha que cuidar da anestesia, mas felizmente na época nós tínhamos 5 irmãs que trabalhavam no hospital e todas elas com boa prática de enfermagem. Então isso facilitou muito as coisas. Naquela época, Campos Novos viviam um período assim de 2 coisas ruins. Primeiro que havia muita serraria. Aqui naquela época a economia toda era baseada, era extrativista, quer dizer, só se serrava, onde você olhava só enxergava pinheiro. Então chegou uma época de ter 360 serrarias funcionando no município e isso fazia com que acontecessem muitos acidentes. Quer dizer, todos os dias nós atendíamos
mãos, dedos arrancados, fraturas. Nessa época tudo era manual. Hoje, por exemplo, vai banhar uma tábua de madeira, é tudo automático, né? O empregado não bota. Naquela época não, dois empregados, cada um numa ponta, e enfiavam a mão dentro do tanque de veneno. Então a quantidade de pessoas que vinham intoxicadas, as serrarias, por mais modernas que pudessem ser, traziam um monte de processo de infecção. E outro problema que naquela época era a quantidade de pessoas que chegavam ao hospital com sequência de tiro, facada. Então eu operava o dia todo. Era rara a noite que eu não passava a ver até 3, 4 horas da madrugada fazendo cirurgia, porque geralmente era a hora que chegávamos baleados e faqueados. Então a medicina nessa época, eu vim com relativamente um bom preparo, quer dizer, eu não me assustei quando cheguei, quer dizer, o que eu tinha que operar, operava. Eu até brinco hoje com os meus colegas que naquela época eu fazia muito mais coisas do que eles fazem hoje aqui, com toda a modernidade que tem. Mas, à medida que as coisas foram evoluindo, o hospital foi melhorando, depois, numa certa fase, foi construída essa parte nova, aí praticamente nós já passamos a ter um hospital, lógico, de porte pequeno ainda, de pequeno para médio, mas onde as condições de trabalho haviam melhorado enormemente. Outro fator é que naquela época não se falava quase em vacina. Então nós tínhamos epidemia sistemática, né? Fim de julho, quando começava a vir o verão, agosto, setembro, a quantidade de sarampo, de difteria, coqueluche era enorme. Difteria nós atendíamos praticamente assim, uma por dia, que de crianças que tinham que fazer traqueostomia, não conseguiam respirar, a gente perdia alguns que chegavam muito mal, mas salvamos muita gente fazendo traqueostomia, aprendendo. Mas eram processos assim meio complicados para a gente atender, a gente não tinha o que você tem hoje na mão, né? E eu penso o seguinte, inclusive, se hoje eu tiver que atender uma criança com difteria, eu já não sei se eu teria coragem de fazer o que eu fazia naquela época. Outro problema da época era a quantidade de chamado fora daqui. Hoje, por exemplo, uma mulher para ganhar neném, praticamente todas fazem pré-natal e vêm ganhar no hospital. É rara a que ganha em casa. Naquela época era rara a que ganhava no hospital. Então, e naquela época, Monte Carlo, Sorteia, então chamados para Vargem de madrugada, chamado para Monte Carlo para atender parto. Chegava lá, quem estava atendendo parteira que não tinha a mínima noção do que estava fazendo, era um desastre. Então a gente às vezes tinha que pegar a paciente e trazer para o hospital, porque não tinha condições de higiene, de nada. Você chegava às vezes para atender um parto, não tinha uma baciazinha para você lavar a mão, luva, nem não sabia nem o que era, né? Então as condições de medicina no início foram muito complicadas, mas foram evoluindo, foram melhorando e a gente foi fazendo força.